você fez um diagnóstico do sistema atual, uma parte do seu diagnóstico em relação à junção do Estado com o que você chama de capitalismo. Da China, mas passaram a tecnologia para eles. Ainda assim, os carros chineses hoje, segundo vários especialistas que eu já vi, mecanicamente, eles são muito inferiores aos europeus e os norte-americanos. Eles estão na frente na parte elétrica. Sim. Porque eles foram pioneiros, eles começaram lá de trás, quando esse alto investimento no setor elétrico estava se desenvolvendo, os chineses já entraram com tudo em algo que estava surgindo. Mesmo com transferência de tecnológica, muita centralização de capital, porque lá tem as empresas estatais, as de capital misto e um setor bancário muito centralizado, que tiveram durante o período investimento quase que limitado para construir carro. Ainda assim, os carros são mecanicamente inferiores ainda ao que são os europeus e norte-americanos. Um último exemplo. A Comac, empresa de aviação chinesa. A Comac recebeu, no início dos anos 2000, recursos ilimitados do Estado chinês para desenvolver um avião para competir com a Boeing e com a Airbus. Ela começou em 2007 e ela queria botar o primeiro no ar em 2013 e 2014. Saiu ano passado o primeiro voo, depois de 18, 19 anos, com recursos que nós nem sabemos o montante de tão grande que foram. E ainda assim, o avião deles, segundo vários indícios, é uma cópia do Airbus A320 do que foi produzido lá em 2012. Não é o Neo que está sendo usado agora. Então, eles estão conseguindo lançar agora, em 24 ou 25, o avião que a Airbus lançou em 2012 com recursos ilimitados. Então, vocês imaginam, gente, nós estamos falando de coisas que é para o trabalhador, com o seu trabalho, constituir capital de verdade. Eu gosto do tema dos bilionários. Não é porque eu tenho mais raiva individualmente. Não, é porque os bilionários é o retrato do que é o capitalismo. A maioria dos propagandistas do capitalismo, isso aí eu fecho rapidinho. Eles fazem propaganda do tipo assim, Mariazinha produziu pão, Joãozinho produziu a cadeira, Mariazinha vai comer só 3 pão, Joãozinho precisa só de uma cadeira, vai ter um excedente ali, eles vão trocar os excedentes. Não, gente, o capitalismo não se baseia em troca de excedentes. O capitalismo se baseia em somas massivas de capital, mas massivas, que a gente não faz nem ideia de capital, que são empregadas num processo de autovalorização, e esse capital nunca sai da mão do seu proprietário. Tudo que nós consumimos, 90% nós consumimos, não pode sair de algo que o trabalhador criou originalmente. O trabalhador criou tudo lá dentro da empresa e ficou com ele um pedacinho como salário. Pronto. Pode ir? Tudo bem. Então, vamos dizer, você fez um diagnóstico do sistema atual, uma parte do seu diagnóstico em relação à junção do Estado com o que você chama de capitalismo, serviu para eliminar, na minha opinião, na maneira que eu enxergo, a concorrência. Quando você tem a fomento de monopólios, isso para mim capitalismo não tem que ser monopolista. Então, digamos assim, vamos consertar o capitalismo implantando o marxismo. Vamos consertar o sistema, a sociedade e a economia do mundo implantando o marxismo. E, na minha maneira de enxergar, não conserta nada implantando o marxismo. Mas não é esse eu quero te dizer que o conserto para o que você está falando é simplesmente retirar tudo que eu falei que atrapalha, como o mecanismo de expropriação do crédito, o mecanismo de expropriação da moeda, e tirar o Estado. O Estado hoje ele é um agente do monopólio. No momento que ele ajuda certos bilionários, aqueles que poderiam chegar por mérito não chegam, e aqueles que chegam por mérito podem perder depois por ato violento dos monopolistas. Então, eu não vou discordar de você que o Estado hoje favorece o monopólio. Então, o capitalismo de verdade não pode ser monopolista. E não pode ser, não pode ter favorecimento. Deveria ser, como numa época no passado já foi mais concorrência. Então, o segredo para você ter uma produtividade, você ter uma perpetuação do aumento da riqueza, é você ter concorrência.